E quando isso acontecer, Putin vai apertar o botão. Isso é tão certo quanto o amém na igreja. Os russos não estão dispostos, diferente daqui da Alemanha e de outros países europeus, as pessoas a se deixarem escravizar pelo Ocidente. Eles rejeitam nosso sistema e digo, ainda bem. Sempre incentivo meus amigos russos a manter esse pensamento. É o que mais ajuda a Rússia. E eu ficaria feliz se a Europa também pudesse pensar um pouco em si mesma. E realmente pudesse começar, por assim dizer, a insistir em seus próprios valores aqui. Na nossa diversidade, nas nossas tradições e culturas tão diferentes, isso é algo maravilhoso. Um verdadeiro buquê de flores. Europa, não devemos apenas seguir os Estados Unidos. Merz é um homem de princípios e convicções fortes. Quer o melhor para os alemães? Quem acredita nisso vive em um mundo de fantasias, não é verdade? Então, o que é isso? Ele é um engraxate da máfia financeira americana, do conglomerado BlackRock. Isso é algo ao qual ele ainda serve até hoje. Sr. Hurstel, estou animado para essa conversa. Que bom tê-lo aqui. Eu também agradeço. Sr. Hurstel, estamos em janeiro de 2026. Venezuela, Groenlândia, tarifas punitivas, apagão em Berlim. Em todo lugar se ouve que 2026 será mais difícil do que 2024 e 2025 juntos, antes de mergulharmos no apocalipse. O que ainda lhe traz confiança hoje, após mais de 70 anos de vida? Muito pouco, digo com franqueza, pois as estruturas não estão certas. Nós temos na Alemanha uma espécie de quase oposição no Bundestag, que na verdade é apenas um governo no banco de reservas e não se opõe de forma fundamental. Isso é constrangedor e envolve a AfD, que considero extremamente vergonhosa, já que nenhum partido alemão reagiu tão mal ao genocídio em Gaza quanto ela. Mas isso é só um exemplo. A AfD, na verdade, não é o que parece ser, não é aquilo que está escrito no rótulo. Isso é meio que uma loja do Deep State e o resto está sendo enganado, e a liderança está com o Deep State, e o restante espera por tempos melhores, completamente sem qualquer fundamento. Isso é só uma parte. Mas o que é realmente grave é que, como posso dizer, pessoas como eu aqui na Alemanha não conseguem encontrar uma rede de contatos. Eu não posso conversar com outras pessoas inteligentes da verdadeira oposição que querem realmente agir de acordo com princípios. Nós não sentamos à mesma mesa, não temos acordos regulares. Isso é vergonhoso, isso é lamentável. Mas o pior é o outro lado, ou seja, as pessoas que agora organizam todas essas guerras, pandemias, mentiras sobre o clima e seja lá o que for, sabe? Essas são pessoas estratégicas que trabalham ao longo de gerações. E aqui, um bando de desorganizados acha que tem alguma chance. Isso chega a ser ridículo. É por isso, Sr. Hurstel, que o Partido da Justiça ou outros partidos da paz nunca chegam ao topo. Isso tem muitos motivos, e um deles é estrutural. E aqui eu tive a oportunidade, por assim dizer, de ouvir de alguém da área que até mesmo a AfD já, como posso dizer, foi pega, quando hoje ela diz isso. O advogado Dominic Storr, décadas atrás, ele disse: "Eu não posso fundar uma associação de criadores de pombas da paz na Alemanha sem ter um agente infiltrado." Então, todos os partidos estão infiltrados. Eu já fundei 3 partidos, posso dizer. Eu estudei esse assunto intensamente. E as 2 primeiras fundações foram totalmente infiltradas e a segunda, nessa nós já tínhamos pelo menos 3.500 membros e conseguimos aparecer em 10 cédulas eleitorais, apesar da sabotagem da política. Na eleição ficou completamente claro, nós não tínhamos chance. Com 300 infiltrados entre 3.000 pessoas e talvez 5 deles fossem os líderes, isso é mais do que suficiente. Sim, esse era o meu partido. Os outros estão em situação ainda pior. E eles não têm nenhum mecanismo interno, nenhum estatuto adequado para expulsar esses caras. Sim, e o despertar mais doloroso será com a AfD. Isso é claro, pois é nela que estão as maiores esperanças. Mesmo entre membros muito simpáticos que tive o prazer de conhecer pessoalmente. E, de fato, eles não fazem ideia de como o outro lado age. E com um grupo desses, como posso dizer, não dá para fazer oposição, isso é claro. E se ele tiver o azar, digamos assim, o azar para a Alemanha e para o grupo, de chegar ao governo? Então as pessoas vão ter uma grande surpresa, ou seja, é o azul do feijão azul, não é? Ao falar agora sobre infiltração, é isso mesmo. Esse é o motivo pelo qual o BSW teve critérios de admissão muito rigorosos no passado, justamente para não ser infiltrado por vários estranhos logo de início.
Sim. Essa é uma pergunta excelente. Agradeço, senhor Assaui, por essas boas perguntas, mas é realmente assim. Quais são os critérios de admissão? Então, o partido teria que ter uma estratégia fixa. Vou dizer de forma bem direta: as pessoas que estão organizando a próxima guerra mundial, esse grupo, esse bando de satanistas. Eles têm uma estratégia, eles sabem exatamente o que vão fazer e por que amanhã às 8 da manhã. Primeiro vão agir, isso é o que se chama de estratégia. Sim, e o BSW não tem nenhuma. Zero. Não vejo estratégia no programa ou estatuto. Com base em que vocês avaliam os membros agora, se são legais, inteligentes ou algo assim? Não faço ideia. E aí acontece o que acontece no BSW. Em Brandemburgo, o grupo se separa. Quem já escreveu SPD volta a entrar. Então temos uma situação totalmente incerta, e é assim mesmo. O BSW também não tem uma arbitragem decente, não tem como expulsar infiltrados rapidamente, não tem nenhuma autoridade no partido. No nosso caso, por exemplo, é o presidente nacional que tem a palavra final. E se for outro presidente nacional e não mais eu, quero dizer, minha vida vai acabar em algum momento, isso eu posso prever, aí o próximo assume. Alguém tem que comandar o negócio. Ser responsável. Ser responsável significa que, se ele não agir direito, tem que tirar esse cara. E, no princípio, a base tem que ser capaz disso. E é por isso que está no nosso estatuto. Se o presidente federal não seguir o estatuto, fora com ele, sim. Então, essas são coisas muito, muito claras, assim como para colocar isso em prática na política. Você precisa ter algum objetivo nas negociações de coalizão. Sim, e então vemos que o sistema funciona assim aqui. Os partidos até falam coisas legais antes da eleição, mas depois nada disso acontece. Porque, infelizmente, eles tiveram a negociação de coalizão e nada disso foi bom. O que se faz então? Curiosamente, somos o único partido que eu conheço, o único na Europa e talvez o único no mundo que disse: nós vamos cumprir nosso programa. Nosso programa partidário é o mesmo que o programa eleitoral, não muda uma vírgula, e esse também é o programa de governo. Agora, pode-se dizer: sim, vocês têm objetivos muito bons, mas eu conheço muitas coisas que a CDU, o SPD e outros poderiam ser contra. Eu digo: e daí? Então a gente simplesmente não governa. Pronto, a gente faz o que disse que faria ou não faz. Em Berlim, como dizem, façam sua sujeira sozinhos. É assim que funciona, e os tempos vão ficar tão ruins que eu estou razoavelmente certo dessa previsão. Isso vai ser a política do futuro. Se ainda tivermos uma, claro. Se tivermos um governo mundial, seremos pequenos engraxates, escravos sorridentes, pobres, mas felizes. Sim, então claro que tudo é bem diferente. Mas esse não é o mundo em que eu quero viver, e eu também não vou aceitar isso. O senhor já viu, Sr. Hurstel, muitos presidentes dos Estados Unidos irem e virem. Donald Trump é um louco irracional, ou ele simplesmente traz tudo à tona de forma brutalmente honesta? Coisas que já existiam antes? Antes era só embalado de forma mais educada ou disfarçado moralmente com algum termo de marketing. Eu estou convencido de que os democratas teriam agido da mesma forma em todos esses conflitos. Porque eles jogaram bombas sobre a Líbia, mas disseram para as pessoas lá que estavam fazendo isso pela liberdade, o que também não é uma forma honesta de agir. Talvez você esteja aí pensando: eles lá em cima são os culpados. O Estado vai dar um jeito para mim. Mas a pergunta crucial é: por quanto tempo você ainda vai esperar enquanto outros decidem como vai ser a sua vida? A verdade incômoda é: ninguém vai vir te salvar. E 2026 vai acelerar tudo para todos. Trabalhei anos no sistema como professor, funcionário público e empregado, e entendi o que precisa mudar para não ficar preso nele. E é exatamente aí que está a sua chance, se você estiver disposto a se organizar internamente e finalmente quiser entender por que o dinheiro continua sendo complicado para muitos, mesmo quando fazem tudo certo. Se você quer retomar o controle da sua vida e dormir mais tranquilo à noite, então nós te convidamos. No sábado, dia 7, no dia 7 de março, às 11h, Baltazar Becker e eu explicaremos como sair da impotência e conquistar liberdade financeira passo a passo. E tudo isso não com promessas rápidas e kamikazes, mas com clareza, estrutura e um caminho que traz liberdade interior e financeira. O webinar é gratuito, o link está abaixo na descrição. Se você não quer apenas assistir a 2026, então tome uma decisão agora. Lá pessoas morrem pela liberdade sem sequer escolher isso. Então, cerca de 80 mil na Líbia, aproximadamente.
Nós temos essa situação, o Deep State liderado pelos Rothschild, vou dizer assim, e faço referência ao livro Os Rothschilds de Tilman Knechtel, onde todas as conexões dos Rothschild com o Deep State estão explicadas dessa forma, que é obrigatório falar assim, caso contrário eu não faria isso. Ele realmente trabalha de uma certa maneira, e agora se tinha a impressão de que ele precisava do quase demente Joe Biden, alguém com falhas gritantes na percepção da realidade, para dizer isso com cautela, que não sabe com quem está no palco, nem para quem deve apertar a mão ao subir. Esse foi, por assim dizer, o presidente maluco, o precursor maluco do Trump. Agora Biden preparou o terror de uma forma tão bonita que uma aparição do Trump parece coisa de criança perto disso. Essa é uma formulação apolítica. Também posso dizer, ele é só um assassino, terrorista e deveria estar preso. Isso agora acontece abertamente porque o público já foi preparado pelo Joe Biden para tudo o que pode acontecer, pois foi o Joe Biden quem começou toda essa sujeira que está acontecendo agora. E isso é a Rússia, que realmente não tem vontade de entrar em guerra. Alguns simplesmente não entendem isso. Sim, quando você habita o maior país da Terra e ainda está sentado sobre os maiores recursos naturais do planeta, você teria vontade de se envolver em alguma aventura? Provavelmente não, né? Tente convencer um bilionário a fazer investimentos arriscados. Ele vai dizer, sai fora, não quero nem te ver mais. Você é uma perda de tempo. E com os russos é a mesma coisa. Eles simplesmente não precisam disso. Então, agora tivemos aqui Joe Biden, que preparou o terror, e Trump pode fazer isso abertamente, porque deixamos de fazer algo, e isso pode ser comprovado lindamente no caso de Israel. Nós deixamos de dizer a Joe Biden que ele deveria estar na cadeia. Isso foi muito lamentável, porque depois ficou pior. E nós podemos aprender com a política. Podemos aprender que quando algo é feito de forma errada e não contestamos, as coisas pioram. O que os alemães toleram dessas malditas administrações federais na Alemanha é um verdadeiro poço de decisões ruins. Corrupção sem fim em cada maldito ministério e na Alemanha também ignorância e falta de educação. Caras que não sobreviveriam um ano na universidade aqui viram ministros. E então, não importa o partido, eles também falsificaram seus títulos de doutorado. E os que não são falsificados, não quero saber como foram conseguidos. Tem gente que é uma piada. Só para constar, na China, todo maldito ministro é engenheiro. Isso também é um erro de desenvolvimento. Porque como é que se resolve isso? É um pouco mais do que apenas construções, e isso também é visível e perceptível na sociedade chinesa. Lá também tem algumas coisas que dão muito errado, e eu não gostaria de ter que passar por isso aqui. Mas no geral estamos lidando com pessoas qualificadas. Isso torna a conversa agradável em todos os níveis. Aqui, no entanto, o convidado se afasta horrorizado. Sim, isso é realmente muito ruim. E essas coisas são assim de propósito. Isso é intencional. E agora voltamos aos presidentes americanos. Depois de Kennedy, e isso foi um sinal muito consciente que na verdade não morreu, porque ele impediu um ataque a Cuba ou porque colocou 3,5 milhões de dólares no mercado sem passar pelos bancos. O que é a única política financeira honesta, já que nosso sistema financeiro e monetário é uma mentira grotesca e corrupta. Mas quem sabe disso? Acho que tem um professor na Alemanha que também pensa assim e só. Os outros nem chegam a ser assistentes científicos, não é? Fazemos uma seleção rigorosa aqui. Também não viramos generais ou coronéis na Bundeswehr sem o aval dos americanos. Chamo isso de exército colonial. Então, essa é a situação difícil que temos nesse sistema financeiro e monetário que determina tudo, de modo que realmente não conseguimos mais sair da corrupção. Isso está determinado, isso já nasceu conosco. Nós não conhecemos uma vida sem juros. Não adianta ser cristão, e eu venho de uma tradição com 300 anos de pastores protestantes antes do meu avô. E em uma sequência ininterrupta ainda por cima. Se eu disser agora, os muçulmanos e o Alcorão, lá está a proibição dos juros, lá está a proibição da especulação. Isso é sábio. E nós podemos ouvir isso sem precisar abrir mão de um jota de um cristianismo maravilhoso. De jeito nenhum. Podemos adotar percepções de vida inteligentes e sábias.
Não há nada de errado em fazer algo melhor do que aquilo que estamos fazendo agora. Não temos sistema para isso, nem conseguimos guardar nosso próprio dinheiro em espécie. Recentemente, o panfleto do cartel Die Zeit mencionou os 2 ativistas foram atacados por terem ousado defender o dinheiro em espécie aqui. Eles são rotulados como teóricos da conspiração. Posso dizer a vocês, para mim hoje ser chamado de teórico da conspiração é um título de nobreza, porque esse é o praticante de amanhã. Ele acaba tendo razão. Tudo bem, desculpe. Então, os presidentes americanos, uma sucessão de corrupção. Kennedy não foi assassinado por causa de Cuba e sua história com dinheiro, mas porque ele queria impedir o armamento nuclear de Israel. Esses indícios estão claramente sobre a mesa. Eu relatei extensivamente sobre isso e esse é o tema. E depois disso, ninguém mais ousou fazer esse tipo de coisa. E Trump, que assumiu com grande fanfarra contra o Estado Profundo e outras coisas. Quem acredita nisso também acredita em Papai Noel. Você pode até acreditar, mas não deve deixar o negócio nas mãos dele. Então, no fundo, não pode ser verdade que Trump agora esteja realizando os sonhos mais ousados do Estado Profundo. Todos estão em posição de sentido. Eu não entendo mais essa época e só observo. Os covardes e os canalhas se revelam como no exemplo do Trump. Ruth com sua bajulação insana que provavelmente salvou aquela sujeira da Groenlândia com isso. Ele também é um acrobata, aliás, sob forte suspeita de abuso infantil. Sim, ele também tem símbolos de abuso infantil no escritório dele, ursos panda e essas coisas. Mas tinha mais. Acho que ele tirou um deles. Homem muito interessante, deveria ser investigado. Morou por muito tempo com a mãe, se é que ainda não mora até hoje. Então, sim. E coisas assim. Precisamos simplesmente olhar com quem realmente estamos vivendo aqui. Trump vence todos eles. Por quê? Porque ninguém resiste. E isso precisa acontecer, isso precisa acontecer. Tem que ficar claro que não se conversa com um pária desses. Desculpe as pessoas pobres da Índia, sim, são pessoas muito gentis. Porque Trump é simplesmente o maior ajudante de genocídio do planeta. Esse já é um título que não combina muito com o cargo de presidente dos Estados Unidos. Eu não sei como o povo americano pretende resolver isso, mas vejo um dever patriótico dos americanos de se livrar desse cara o mais rápido possível, hoje mesmo. Mas o que é mais perigoso para o mundo agora, Sr. Hurstel, é essa nova e rude honestidade dos predadores? Quero dizer, a antiga ordem ocidental, que durante décadas nos foi contada de alguma forma, valores, moral. Nós mesmos nos enganamos. Veja o último discurso do primeiro-ministro canadense em Davos, do Carney. Ele confirmou que, no fim, também buscamos essa ilusão da mentira, já que os países ocidentais se beneficiaram. Assim, ambos parecem muito hipócritas. Sim, senhora Sabe, infelizmente só posso concordar. Todo o sistema é corrupto, mentiroso, assassino e criminoso do começo ao fim. Todos são assim, inclusive o governo federal. Nós temos na Alemanha, só para voltar a esse ponto, a situação legal de que cada ministro federal é responsável por toda a política do governo federal. Então, eles poderiam, por assim dizer, colocar o ministro da Educação na cadeia também, porque a Alemanha forneceu armas ao genocida Israel. A CDU ainda travou uma batalha no Bundestag com o SPD. Eles competiram para ver quem era mais diligente no fornecimento de armas. E de fato, a partir do início desse cessar-fogo falso e fraudulento do dia 10 de outubro de 2024-2025, o governo federal realmente voltou a fornecer armas para Israel. Olha, eu nem acredito no que estou vendo aqui. Eu não consigo imaginar que alguém ainda possa concordar com esse papo tão idiota e argumentos tão obviamente esfarrapados. Mas é isso que fazemos, e os alemães aceitam tudo isso numa boa. Isso é chocante, é assim mesmo. Os lemingues correm para o abismo. Hoje em dia, só precisamos ficar parados e deixar os outros fazerem, eles nos empurram para dentro. Uma vez vi um filme sobre o empurrão coletivo mostrando como isso acontece no campo de concentração de Auschwitz. Lá, cadáveres judeus emagrecidos eram empurrados para a cova com tratores. Essa é a situação da Alemanha, não precisamos nem nos mexer, vão nos matar na Terceira Guerra Mundial, e então os tratores virão. Adeus, Alemanha. Risos.
Agora, vocês citaram Gaza várias vezes e preciso ser sincero. O mundo inteiro, inclusive a Alemanha, países árabes e vizinhos, participou da grande mentira. Então por que o cidadão comum alemão deveria se preocupar tanto com Gaza agora, se o mundo inteiro está virando as costas? Eu posso te dizer exatamente por quê. Porque isso é um teste, Gaza é um teste. Vamos aceitar essa canalice ou não? E eu sempre sigo duas linhas de argumentação. Uma é ética, simplesmente não se deve ter nada contra judeus. Isso é uma sacanagem, isso é discriminação de grupos étnicos, isso é proibido pela Constituição, é punido por lei e do ponto de vista humano é desprezível. Sim, caso as pessoas ainda conheçam essa palavra antiga. Também se pode dizer, não, aí eu teria que lidar com isso, ou seja, é algo realmente grave. De qualquer forma, de jeito nenhum se faz o mesmo com muçulmanos. Não é possível que na Alemanha exista essa situação perversa, onde alguns judeus fazem todos sentirem medo. Mas se um muçulmano atravessa a rua, já pode cuspir, empurrar ou fazer outra coisa. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. E quem não entende isso por razões éticas, pode pensar que provavelmente não vamos conseguir superar a máfia financeira global sem a cooperação com as nações muçulmanas. Então, se não conseguimos nos acostumar a conviver com muçulmanos por razões éticas, talvez possamos fazê-lo por razões políticas. No fim das contas, não importa tanto por quais motivos alguém se comporta bem, o importante é que não faça besteira, né? Então, temos essa situação aqui. Vivemos em uma situação totalmente complicada. O sistema está nos testando. Estamos justamente matando um povo nas circunstâncias mais repugnantes e absurdas que, é claro, estamos basicamente escondendo da maioria das pessoas. Por isso, eu aconselho nossos espectadores aqui, que são, digamos, aqueles mais interessados nos fatos, para colocar dessa forma. Acesse o chamado QNN, a abreviação de News Network, que é uma organização de notícias próxima aos palestinos. E eles têm acesso a algo que aqui na Alemanha já foi chamado de jornalistas cidadãos. Parece que todo palestino tem 2 celulares. Isso é algo muito bom, porque assim eles podem simplesmente acessar a internet e a QNN organiza, tem seu pessoal lá, e assim eles acompanham o genocídio em tempo real. Isso é tão terrível que quando eu vejo isso, depois de uma hora fico com dor no coração. Mas, de qualquer forma, são notícias concretas, comprovadas, com imagens em movimento, com depoimentos das pessoas. Isso acontece praticamente em tempo real. E aí você sabe o que está acontecendo em Gaza, caso contrário, você simplesmente não sabe. Não há concorrência para isso. E o Telegram controla o negócio com menos de 120 mil. Eles deveriam, eu acho, já que trabalham em inglês, ter pelo menos 500 mil de assinantes. Mas eles não conseguem, não podem. Essa é a situação, então podemos participar, podemos observar esse sistema perverso e insano que está acontecendo diante dos nossos olhos, que aliás sempre funcionou assim. Em 2007 e 2008 tínhamos Ehud Olmert no governo de Israel. Ele bloqueou a faixa de Gaza porque não gostava do Hamas e declarou publicamente: nós vamos deixá-los passar fome, mas não morrer de fome. Não houve clamor no mundo, nenhum clamor no mundo muçulmano. Agora estamos o quê? 17, 18 anos depois. E agora o governo israelense diz abertamente: nós vamos deixá-los morrer de fome porque naquela época não reagimos. E se não reagirmos por causa de Gaza, vamos, eu digo de novo, ser mortos e removidos com tratores. Acabou. Vai acontecer com a gente, todos nós somos Gaza, quer acreditemos nisso agora ou não, essa é minha previsão firme, e todos nós ainda vamos ver isso acontecer, e eu provavelmente também. Isso parece muito apocalíptico, Sr. Hurstel. De que período estamos falando? 3, 5 ou 10 anos? Que grande guerra está vindo para nós? Quero dizer, eu já vi muitos cenários de fim do mundo aqui neste canal de alguma forma. Mas que seremos varridos por um trator, isso ultrapassa um pouco, vai além da minha imaginação. Sim. Sim, eu entendo. Vou tentar ajudar a sua imaginação com isso. Simplesmente porque temos algo realmente incrível. Temos a Rand Corporation americana, que é o think tank do Pentágono. Agora, você tem que imaginar assim, consultores do governo atualmente não trabalham de verdade.
Sei disso por experiência própria, pois já fui um. Eles não aconselham governos no Ocidente. Não. As ordens já vêm de cima, não é? Do Estado profundo. Eles não querem conselheiros, mas sim propagandistas e truques. Aqui isso é chamado de consultoria governamental. Ninguém aqui ouve conselhos sensatos. Para eles é perda de tempo, pois já sabem os crimes que vão cometer. Então, em um sistema assim, é totalmente claro que aqui existem programas em andamento. E a Rand Corporation escreveu: nós agora, por assim dizer, bom, isso eles não escreveram, mas sabemos que durante 4 ou 5 anos houve uma calmaria, uma diminuição da intensidade dos combates na Ucrânia, mas não um fim. Tudo isso foi escrito há 1 ano e meio. Isso é agora, não é? Isso foi há 1 ano e meio, nós temos um fim. Durante 4, 5 anos as lutas diminuem e depois começa para valer. Esse é o cronograma. Primeiro, isso coincide com o medo desde Trump. Segundo, com as declarações do nosso senhor Pistorius, que é o ministro da guerra. No ZEUA, esse é o nome do cargo. Aqui também se mente sobre isso. E quando falam de defesa, que defesa é essa? Provavelmente a defesa do Deep State. Que alguém possa mudar seus planos ou algo assim, sei lá, esse é o assunto que está por vir. Nós teremos intensificado a guerra na Europa se esses caras continuarem no poder, e isso significa a Terceira Guerra Mundial na Europa. O que acontecerá depois disso ainda é incerto. Porque uma coisa é certa: se a OTAN tentar pressionar a Rússia militarmente de forma convencional, isso aqui vai se tornar nuclear. O povo russo, em sua grande maioria, apoia essa estratégia dos russos que não tem chance. Acredito que os Estados Unidos gastam 10 vezes mais com defesa ou guerra do que a Rússia. E a OTAN, somada, é claro, complica ainda mais, ou seja, também os europeus, canadenses e assim por diante. Então, ou seja, a Rússia praticamente não tem chance em termos convencionais. Isso agora melhorou um pouco porque a Rússia é um exército enorme, bem treinado e comandado de forma coesa. O coronel Douglas Macgregor acabou de dizer em sua última entrevista com o professor Glenn Deason que a OTAN é uma bagunça, formada por vários países pequenos, cada um agindo por conta própria na aliança. Isso não é uma tropa e, em caso de guerra, será difícil. Bem, eu acho que provavelmente podemos contar com a força dos americanos se eles participarem, porque sem os americanos nem vale a pena falar, estamos perdidos. Então, se isso realmente se tornar uma guerra da OTAN contra a Rússia, os americanos sozinhos já serão tão fortes que, com tropas auxiliares europeias, poderão atingir a Rússia em seu ponto vital, por assim dizer. E se isso acontecer, Putin vai apertar o botão. Isso é tão certo quanto o amém na igreja. Os russos não estão dispostos, diferente daqui da Alemanha e de outros países europeus, as pessoas a se deixarem escravizar pelo Ocidente. Eles rejeitam todo o nosso sistema, e felizmente fazem isso. Só posso dizer isso. Eu sempre incentivo meus amigos russos a continuarem pensando assim. Isso é a única coisa que ajuda a Rússia, e eu ficaria feliz se a Europa também pudesse pensar em si mesma e realmente começasse, por assim dizer, a insistir em seus próprios valores. Na nossa diversidade, nas nossas tradições e culturas tão diferentes, isso é algo maravilhoso, um buquê de flores. Europa, e nós não deveríamos nos deixar alinhar pelos Estados Unidos. Simples assim. Eu tive, Sr. Hurstel, realmente nos últimos meses, anos, a sensação de que Donald Trump e Vladimir Putin se entendem muito bem. Sim, eles realmente se entendem. E que provavelmente haverá paz em breve, ao invés de provocar mais os russos e acabar em uma guerra mundial. Sim, você está certo. Essa era a esperança. E agora precisamos ver como isso funciona. Não foi Sr. Trump quem mandou. Joe Biden não governou. Trump também não. Um era meio maluco, o outro é bastante sensato, até muito, mas infelizmente nenhum dos dois tem poder de decisão nos Estados Unidos. Isso é decidido por outros, isso é decidido pelo Deep State e pelo Rothschild. E pelo sistema, o sistema global. Como é possível que tenhamos uma fraude da corona em todo o mundo e os chineses começaram com isso e o resto do mundo seguiu? Isso também foi dirigido à futura potência mundial. É simples, não precisa ter estudado para saber. É a China. Então, como vamos enterrar os Estados Unidos? Muito simples, nós o isolamos e depois o destruímos. E é isso que Trump faz, ele causa divisões internas, de modo que não teremos mais uma América ou Estados Unidos. É uma nação completamente dividida, 50 a 50.
E isso está ficando cada vez pior, e Trump está levando isso a situações quase de guerra, não só em Minnesota. E com que métodos repugnantes? Está tudo em jogo. É isso que temos aqui agora. Precisamos saber que tudo isso, por assim dizer, já foi planejado antes. Então agora devemos tentar alguma coisa com o Sr. Trump. E Trump é o primeiro presidente na história americana que convidou um colega, outro chefe de Estado importante, para a Casa Branca e não conseguiu cumprir o convite. Ele convidou Putin 2 vezes para visitá-lo na Casa Branca e não deu em nada. Ele anunciou publicamente que queria ver Putin na Casa Branca e não conseguiu fazer o convite. Antes de sua primeira eleição em 2016, ele disse: "Quero chegar a um acordo com a Rússia. Podemos conseguir algo bom. E quero me encontrar com Putin." Depois da posse, na primeira posse de Donald Trump, levou 1 ano e meio até que ele finalmente pudesse se encontrar pessoalmente com Putin. E então ele ousou sentar-se com Putin sem os supervisores. E então, os grandes meios de comunicação de cartel nos EUA estamparam: Trump vende os EUA para a Rússia. Esse é o sistema. Foi assim que o conhecemos sem disfarces. E é assim que funciona. E Trump não pode seguir em frente, ele não pode mais fazer uma oferta decente aos russos, ele tem que enrolar com algumas desculpas. Então ele manda seu Vitkov, que garante aos russos que Trump ainda gosta deles. Mas Trump não pode cumprir, ele não pode fornecer as bases iniciais para um cessar-fogo. Quais são essas bases? Nessa situação atual, os russos praticamente pregaram a Ucrânia na parede. Eles não podem fazer mais nada, só podem perder. E Putin pensa assim: eu não vou abrir mão dessa situação excelente pela qual morreram 200 mil russos, segundo a própria contagem de Putin. Eu não vou abrir mão disso por qualquer coisa. E os países ocidentais mentirosos que já me enganaram e passaram a perna em mim com o acordo de paz de Minsk II, o que eu, como Putin, já sabia, mas isso não era dito em voz alta. Então, eu não acredito neles quando fazem esses discursos bonitos, não acredito em nada do que dizem. Eu só acredito em fatos concretos, e os fatos concretos de que precisamos são esses. Que a Ucrânia seja impedida de ameaçar a Rússia novamente, para sempre. Putin deve isso não só ao seu país, a Rússia, mas também aos russos oprimidos na Ucrânia. Eles vivem até Odessa, ainda faltam 2 províncias. Aconselhamos fortemente a Rússia a ajudar esses russos agora, pois o Ocidente mente e a grande guerra está planejada. Porque quando eu tinha 20, quando foi com 23 anos, eu estava no Donbass, no referendo sobre a filiação estatal do Donbass. As pessoas com quem conversei lá disseram todas a mesma coisa. Por que demorou tanto tempo? Eles tiveram que sobreviver, por assim dizer, desde 2014, praticamente em guerra, sob repressão. A discriminação dos russos na Ucrânia está na Constituição ucraniana. É claro que Putin deve insistir em caso de um acordo de paz para que isso não continue assim. Ele não pode trair os russos na Ucrânia. Porque além das províncias que ele ocupou com razão, que são as províncias onde a maioria é russa, ainda existem alguns outros russos na parte que ele nem quer ocupar. Pelo amor de Deus, o que ele vai fazer com todas essas pessoas? Como disse, a Rússia é o maior país e tem mais recursos naturais. Não precisa disso. Sim, isso era óbvio. Ele precisa proteger e ajudar essas pessoas, senão nem dorme tranquilo, pois sua consciência não permite. E Putin tem consciência diferente de outras pessoas e essa é a situação que temos. E Trump não pode fazer essas ofertas para ele, não pode oferecer segurança de verdade, então ele nem pode entrar nesse jogo de armas. Caso contrário, dos 200 mil homens dele, com certeza 50 a 100 mil teriam morrido em vão. Para colocar a Ucrânia e o Ocidente nessa situação, o Ocidente entrou na guerra e disse: vamos acabar com os russos, vamos sobrecarregá-los. Está escrito na Rand Corporation que eles queriam organizar uma sobrecarga, por assim dizer, para a Rússia. Sim, mas quem foi que realmente se sobrecarregou? Nós, o maldito Ocidente, não conseguimos mais pagar, não conseguimos mais fornecer. Aliás, a Ucrânia é tão absurdamente corrupta que a gente não consegue tampar esse poço sem fundo. $1 bilhão Zelensky desviou junto com o resto da sua quadrilha corrupta. Isso custa de 5 a 10 vezes mais do que isso. É tão caro assim.
Sim, acho isso muito interessante. Nosso chanceler já teve várias oportunidades de se posicionar de forma clara. Mas nos últimos meses ele simplesmente se esquivou de forma consistente. Você acha que alguém algum dia vai realmente se levantar contra Donald Trump de alguma forma? Bem, ele age constantemente contra o que Donald Trump quer. Aliás, isso é direção. Olhe para o Sr. Merz. Ele é um homem de princípios firmes, com convicções sólidas, que quer algo bom para os alemães. Acreditar nisso é viver no mundo do Papai Noel, não acha? Então, o que é isso? Isso é um engraxate da máfia financeira americana, do conglomerado BlackRock. Esse é o lance dele e ele ainda serve a eles até hoje. E é desse meio que vêm seus oficiais superiores, e eles dizem claramente a ele o que deve fazer. A Europa deve se separar dos americanos porque separados é mais fácil afundar rapidamente. A Alemanha é o bode expiatório de qualquer jeito, não é? Então a Alemanha é o país mais forte da Europa e tem uma característica própria. Isso é muito desconfortável para o roubo, por isso nos observam há mais de 100 anos. Sim, nós somos pessoas, gostamos de ter um bom contato com outros povos. Os alemães são campeões mundiais de turismo há décadas. Nós viajamos mais, e a maioria de nós também se interessa um pouco ou um pouco mais pelas culturas das pessoas que visitamos em nossas viagens de férias. Isso cria, em parte, conexões pessoais muito próximas. Somos muito abertos, somos muito construtivos, gostamos de tudo organizado, gostamos de tudo decente, gostamos de boa qualidade. Isso tudo é uma droga para o ladrão, desculpe, ele não gosta dessas coisas. Um povo assim precisa ser punido, e nós somos incrivelmente diligentes e trabalhadores. O Sr. Merz está viajando e nem sabe que muitos alemães estão praticamente destruídos pelas vacinas e continuam adoecendo. Por isso ele não quer dizer, não pode dizer, o Sr. Merz não tem absolutamente nada a dizer na Alemanha. Se algo acontecer, ele deve consultar seus superiores ou aguardar ordens antes de agir. Ele nunca fez absolutamente nada por conta própria. Ele foi deixado de lado por Merkel porque o Diebstahl tomou uma decisão correta. Que Merkel é a personalidade mais forte, ela faz todo mundo dormir com suas conversas nojentas e enquanto isso ela comete seus crimes. Esse é o sistema Merkel-Merz não consegue fazer isso. Com ele, ninguém dorme. Todos sabem que é nervoso, agitado e sem voz ativa. Bem, sinto muito, não posso dar um atestado melhor para esse homem, ele vai acabar preso de qualquer forma. Se tudo der certo, ótimo. Se não, ninguém sabe. Estão atuando nos bastidores para criar um governo de centro-direita, AfD e CDU, em 2029. O que a Alemanha pode esperar? A mesma sujeira de antes, posso dizer isso sem pensar duas vezes, porque a liderança da AfD mostra a mesma corrupção e roubalheira que a liderança da CDU. Não importa o que as pessoas imaginam. E se alguém na AfD acredita que a AfD pode usar sua força, por assim dizer, e fazer a paz com a Rússia, só posso alertar que a AfD é um partido completamente dividido em questões importantes. Existe ali um grupo atlântico muito forte e, na minha opinião, dominante. E esse grupo não faz absolutamente nada em direção à paz. E eu me atrevo a fazer uma previsão bem ousada, mas podem me responsabilizar por isso e não me chamar de idiota depois. Eu digo, mesmo se o AfD se tornar o maior partido na próxima eleição para o Bundestag, mais forte que a CDU e liderar o governo, o mandato para formar o governo iria para o AfD, de acordo com a Constituição. Então, até mesmo um governo federal alemão liderado pelo AfD, talvez Dra. Weidel, que passou toda a sua vida na Goldman Sachs ou nos arredores da Goldman Sachs, ou seja, extremamente confiável. A senhora, sim, ironia desligada. Ela levaria a Alemanha à guerra contra a Rússia, se o Diebstahl assim quisesse, e que ele quer isso, ele já deixou claro. Nós não vivemos no meio do nada. Nós podemos saber que a Ram Corporation não é um órgão consultivo. Eles é que dizem como as coisas vão ser, pronto. E aí é assim que acontece. Se não for assim, um presidente pode levar um tiro na cabeça, não só um arranhão na orelha. E nós também precisamos entender o seguinte, o Sr. Trump disse que Deus o salvou e que agora ele é, por assim dizer, presidente dos Estados Unidos pela graça de Deus.
Em algum momento eu mencionei a política dele por um segundo sequer? Ele diz que consulta o bom Deus antes de decidir, ou afirma ter feito isso antes de se tornar o principal ajudante do genocídio, na Groenlândia, Venezuela, Irã, seja o que for. Quando ele, junto com o M6, o Mossad e os turcos, expulsou Assad, de modo que a situação atual na Síria está pior do que era sob Assad. Agora, muitos que nos assistem, Sr. Hurstel, dizem que a centro-esquerda fracassou nas últimas décadas. Pela primeira vez, surge um partido de oposição como a AfD. Vou votar neles na próxima vez, porque as coisas precisam mudar. Dê esperança para essas pessoas. Afinal, como ocorre uma mudança real? Sim, se continuarem trabalhando assim, já podem trazer óleo para o trator também. Sim, se continuarmos votando desse jeito, dizendo que precisamos tentar agora e que eles também merecem um voto de confiança e tudo mais. Sim, isso é tudo propaganda mentirosa. E, aliás, isso também é fortemente promovido pelo Estado profundo. Que se acoberta esse tipo de besteira, a gente tem que olhar bem. Quem realmente quer fazer a coisa certa? Isso é ótimo. A gente não ouve coisas ruins da AfD, mas, para ser sincero, também não ouço coisas tão ruins da SPD e da CDU. A questão é, o que eles realmente fazem quando são eleitos? Aqui, os alemães se habituaram à mentira. Lembra o que Merkel disse? O eleitor não tem direito à realização das promessas de campanha. Merkel, citação original. Algum cara da CDU parou de votar na CDU por causa disso? Não, essas pessoas querem mesmo bater de frente, então vamos deixá-las seguir em frente. Mas se você já me pergunta se eu poderia de alguma forma encorajar nisso, só posso dizer uma coisa. Tenha coragem para o que é desagradável. Tenha coragem para análises claras, que dizem que todos mentem. Eu não conheço nenhuma liderança partidária honesta na Alemanha além da nossa. Por quê? Nós somos os únicos que dizem o que realmente está acontecendo e somos os únicos que mantêm de forma inabalável no programa e no estatuto. Constatamos que não podemos trapacear, não dá. Isso não existe em nenhum outro partido assim. E se as pessoas realmente quiserem bater de frente de novo, se quiserem mesmo se decepcionar, então continuem exatamente assim. E um dos piores lugares, infelizmente, é o AfD. Por quê? Porque é novo. Muitos ainda querem se beneficiar na política, muitos são bem frágeis. Pessoas que, diante do menor pedido de roubo, cedem imediatamente e fazem o que é dito, o que é ordenado. E essa é uma história muito ruim, tentar impedir a guerra mundial com um partido novo, tão instável, incapaz de se defender contra infiltrações. Só posso dizer Happy Bulldozer? Talvez você esteja aí pensando que a culpa é dos de cima, que o Estado vai dar um jeito por você. Mas a pergunta decisiva é, por quanto tempo você ainda vai esperar enquanto outros decidem como será a sua vida? A verdade incômoda é, ninguém vai vir te salvar. E 2026 vai acelerar tudo para todos. Passei anos trabalhando no sistema, como professor, como funcionário público, como empregado, e entendi o que precisa ser mudado para não ficar preso no sistema. E é exatamente aí que está a sua chance, se você estiver disposto a se organizar internamente e finalmente quiser entender por que o dinheiro continua sendo complicado para muitos, mesmo fazendo tudo certo. Se você quer retomar o controle e dormir mais tranquilo à noite, então nós te convidamos. No sábado, dia 7 de março, às 11 horas, Walter Sarbecker e eu vamos falar sobre como você pode, passo a passo, sair da impotência e alcançar a liberdade financeira. E tudo isso não com promessas rápidas e kamikazes, mas com clareza, estrutura e um caminho que traz liberdade interior e financeira. O webinar é gratuito, o link está abaixo na descrição. Se você não quer apenas assistir a 2026 passar, então tome uma decisão agora. Vamos falar brevemente sobre a Groenlândia, Sr. Hurstel. Há quem defenda que a Groenlândia é alvo não só pelos recursos naturais, mas também como possível território sem leis no futuro. Para supercentros de computação, para infraestrutura de IA, para poder digital. Isso é teoria da conspiração ou simplesmente o próximo passo lógico na era digital? Você precisa imaginar isso como uma verdadeira praga. É a praga da falta de direitos que está se espalhando pelo mundo. Partindo de Gaza e dessa situação insana, que um Estado terrorista fracassado como Israel, um país onde 60% a 80% dos cidadãos apoiam as medidas assassinas de Israel contra a população palestina.
Um Estado assim não pode existir, deve ser dissolvido, senão o problema persiste. Isso já é aceito mundialmente. Todo mundo fica calado, até a Rússia fica calada, a China fica calada, ninguém faz nada. Todo o mundo islâmico, por assim dizer, eu não quero ofender ninguém, mas virou as costas para Meca e faz algo totalmente diferente do que está escrito no Alcorão. Isso só para constar. Eles também fazem algo totalmente diferente do que está na Carta da ONU. Sobre isso nem precisamos falar, nós sabemos que nenhum membro da ONU cumpre a Carta da ONU. É assim que vivemos. Então, agora instalamos Gaza, todos assistem a esses assassinatos mais ou menos alegremente. E agora simplesmente ampliamos a área da ilegalidade. A Groenlândia é colossalmente adequada. Lá vivem poucas pessoas que já estão acostumadas à opressão. O que a Dinamarca fez com os groenlandeses é indescritível. Felizmente, minha filha ela estudou um pouco disso na universidade, ela é muito dedicada. E qual foi o resultado? Os dinamarqueses tentaram tornar as mulheres na Groenlândia inférteis com seus tratamentos médicos. Eles perturbaram o sistema familiar dos groenlandeses. O que está acontecendo lá? Eles trocam crianças entre si, simplesmente porque é preciso garantir que elas possam ser alimentadas. E aí eles procuram garantir que as crianças vão para famílias onde certamente encontrarão alimento. Esse é um sistema maravilhoso, profundamente voltado para a vida. Quando foi isso? Então foi... Isso foi nos últimos séculos. É uma tradição nessa região fria. Sabe-se também que os esquimós trocam suas esposas. Trata-se de material genético que deve permanecer saudável, trata-se de uma variabilidade entre as pessoas. E trata-se do fato de que, quando se faz algo que, por razões naturais, é difícil de conter de qualquer maneira. Veja, se alguém passa meses ou semanas viajando pelo gelo e volta para a família e lá está uma mulher, talvez seja melhor assim. As fronteiras se tornam um pouco mais flexíveis. É assim que eu explico isso culturalmente. E não o pune imediatamente com a morte se ele se envolver com a esposa do anfitrião. E isso é resolvido de forma diferente nessas sociedades nórdicas do que na nossa. Precisamos olhar para isso sem julgamentos. Precisamos simplesmente aceitar como eles vivem. E o que foi feito na Dinamarca? Esse sistema foi atacado, perturbado e em partes destruído, e com isso pessoas foram destruídas. A Dinamarca, no fim das contas, tentou administrar sua colônia, a Groenlândia, de forma a destruí-la em partes e abalá-la profundamente. Essa é a situação. Eles trataram mal a Groenlândia, mas os groenlandeses continuam sendo um povo muito inteligente e que pensa e vive de forma muito orgânica. E um groenlandês resumiu isso perfeitamente em uma entrevista maravilhosa que eu vi por acaso. Nós não temos muita ligação com a América, ele disse, e com Trump temos preocupações. Ele não está certo. Um homem bem simples. Ele se esforçou muito para conseguir dizer isso em inglês e quase conseguiu. Eles são muito carinhosos e trabalhadores e dizem que não se sentem bem, nós não estamos confortáveis com o Sr. Trump. Essa é uma declaração muito qualificada e ótima. É verdade. Eu também não me sinto confortável com o Sr. Trump. Toda a build não se sente confortável com o Sr. Trump. Por que ninguém diz isso? E o Sr. Carney, que você citou, sabe de onde ele vem? Ele foi chefe do Banco Central Britânico, é um mafioso, um oficial da máfia financeira, um oficial do cartel financeiro global. Boa noite, Canadá. Que vocês teriam que aceitar ele como chefe de governo. Como dizer, como sucessor desses canadenses chorões. Trudeau. Trudeau era tão impopular que houve conferências internacionais em que ele queria sentar em uma cadeira e o vizinho se levantava e ia sentar em outro lugar. As pessoas se viravam, afastavam as cadeiras, ele era tão impopular assim, então corrupção no topo do governo no Canadá, infelizmente, já é tradição. O que o senhor acha da tese, Sr. Hurstel, de que realmente deve surgir um espaço sem leis no futuro? Supercentros de computação de IA. Quer dizer, é só uma questão de tempo até termos os próximos bilionários. Essa concentração de poder vai se multiplicar tanto nos próximos 3, 5, 10 anos. É claro que essas pessoas também precisariam de um espaço próprio, sem leis e protegido. Eles já estão criando esse espaço o tempo todo. Isso já está acontecendo agora. Quem é que quer impor algum tipo de restrição ao Sr. Musk? Ele aparece quando quer de jeans e botas no palco do...
Fórum Econômico Mundial em Davos e fala suas besteiras idiotas, e ainda ri sozinho de forma sarcástica da própria piada. Eu nem quero repetir isso, é simplesmente tão constrangedor. E eles querem, é claro, expandir esses espaços. Eu chamo esse tipo de bilionária múltipla de os novos faraós. Entre esses faraós, existe uma família de faraós de destaque, que são os Rothschilds. Eles são muito mais ricos do que todos os outros. Sim. É difícil superar isso, e eles têm todas as conexões nas mãos. E o que estamos vivenciando agora é que estamos nos colocando fora dos espaços legais, mas acima de tudo fora dos espaços de princípios. Era o mais alto há centenas de anos, o habeas corpus. Você deve ter o seu corpo. É isso que significa traduzido do latim. Que temos o direito de autodeterminação sobre o nosso corpo é um princípio constitucional tão fundamental. Isso é, na verdade, o sinal de civilização. O que fizemos? Suspendemos isso rapidamente com o coronavírus. Uns sujeitos quaisquer que não conseguem contar até 3 de tão corruptos que são. Eles fizeram essas coisas com a gente e sim, nós deixamos isso acontecer sem colocá-los na cadeia. Esse tipo de ilegalidade, esse tipo de desprezo por qualquer convivência ética entre as pessoas vai e deve se espalhar. Nós temos governos muçulmanos e eu questiono se há bons muçulmanos neles. Nós temos aqui um mundo cristão, temos até partidos que se dizem cristãos, mas eles têm tanto a ver com o cristianismo quanto uma vaca tem a ver com cantar ópera. Esse simplesmente não é um mundo com futuro, por causa da falta de princípios e porque só faz sujeira onde quer que atue. Isso é um redemoinho que sempre leva ao inferno. Quem quer algo bom deve resistir, mas não vejo isso acontecendo. E assim esses espaços sem lei vão crescendo até que algo se torne realidade, algo que já está aí há muito tempo. Esses são todos os planejamentos a partir de 2030 e assim por diante. A completa abolição das liberdades civis, a total submissão de todos os indivíduos e, por fim, a destruição das possibilidades de desenvolvimento individual ao implantar chips nas pessoas à força com os quais elas trabalham mais rápido, traduzem melhor, aprendem línguas estrangeiras, têm mais conhecimento, tudo isso. O famoso autor americano Christopher Paolini. Acho que ele é o único autor best-seller que o New York Times já bloqueou. Ou de onde ele foi expulso? Ele foi expulso do Twitter, então não foi o New York Times, mas sim o Twitter que o expulsou. E o que ele escreveu? Ele descreveu um mundo. Em seu último romance, que em português se chama Infinitum. Em inglês, ele tem um título muito mais bonito que também tem algo a ver com poesia. Em português, aparentemente não conhecemos isso ou não conhecemos mais. Isso significa dormir em um mar de estrelas. Dormir em um mar de estrelas. E aí ele contou como é essa sociedade, onde as pessoas, para conseguirem um bom emprego, precisam ter um chip implantado no cérebro. E então eles são liberados em bancos de dados. E outras pessoas decidem se o Sr. Müller, com seu chip na cabeça, ainda pode acessar o banco de dados XY. E se ele não puder mais acessar, então em breve ele vai acabar limpando neve lá fora e perde o emprego. Esse é o mundo em que vamos viver. Outros decidem, de um segundo para o outro, se esse indivíduo, Müller, Meyer, Herstel, ainda agrada a eles. E quem não quiser implantar um chip, bem, esse nasceu para limpar neve. Desde o começo é assim. Então esse é o mundo que nos espera. Christopher Paolini disse isso de forma tão bonita e também tão simples, sem muito alarde, sem exagero, sem dizer que é horrível ou algo assim, não é? Ele simplesmente descreveu como funciona, de modo que você percebe. Sim, esse cara entendeu direito. É assim que vai ser. Agora, muitas pessoas estão nos assistindo Herstel e pensam, ok, onde posso me enterrar vivo? Esse cenário é tão sombrio, é tão apocalíptico. Para finalizar, nos dê 3 recomendações de ação bem concretas e positivas para conquistar soberania e clareza nesse mundo tão louco, rápido e fragmentado. Isso não é tão difícil. O que eu disse foi terrível, mas há esperança. E, meus queridos, essa esperança está em vocês. É aí que começamos. Levamos nosso coração a sério, levamos nossos sentimentos a sério. O Pequeno Príncipe disse uma vez: a gente não é responsável por nada no mundo, a não ser por aquilo que cativou.
Nós somos responsáveis pelas pessoas que cativamos. Esse é o nosso mundo, e nesse mundo nós temos amor, temos esperança, e nós protegemos isso, e nós conseguimos fazer isso. Esse é o segundo ponto no qual olhamos ao nosso redor. Onde estão os bons princípios? Desculpa, mas eu sou sensível a sangue, é coisa de família. Se isso é o cristianismo e Deus para uns, para outros pode haver outra coisa. Para os muçulmanos, existe o seu maravilhoso Alcorão e o seu fantástico profeta Maomé. Para os judeus existe a maravilhosa Torá e Abraão, que é maravilhoso. E para outros existem outras coisas. Cuidem dos sistemas de valores que lhes são familiares e que vocês adotaram, e vivam de acordo com eles. E então vem o terceiro e último ponto. E então, certifiquem-se de que toda a sociedade seja guiada por pessoas que sejam orientadas por esses princípios. E todos os outros caras que mentem descaradamente e não vão cumprir nada disso, mandem embora. Então estaremos seguros, isso é possível, isso é viável, não é loucura, só precisamos fazer. E meu conselho sincero é começar hoje valorizando a si mesmo, se respeitando e garantindo que você viva e seja tratado dessa maneira. Sr. Hurstel, muito obrigado pelas belas palavras finais. Fiquei arrepiado em vários momentos. Quando sabemos quem está acima de nós, não precisamos nos preocupar agora. Também agradeço por nos despertar. Foram realmente muitos bons estímulos que eu vou refletir novamente depois. Para o senhor e sua família, só o melhor. Muito obrigado para o senhor também. E eu digo para finalizar, nós podemos confiar nas boas forças em Deus. Ele quer o nosso bem, ele não quer nada de ruim para nós, mas nós também precisamos agir. Agradeço de coração por essa excelente entrevista que foi especial em toda a minha trajetória. Muito obrigado.